Bom, olá pessoal, meu nome é Adriano e eu estou aqui para ensinar vocês sobre como configurar o Nakivo e utilizar os principais recursos da ferramenta. Bom, como você já sabe, o Nakivo é uma ferramenta de backup de VMs, basicamente isso, tá? Então, o primeiro passo para poder fazer a instalação do Nakivo, obviamente, é baixar o Nakivo. Eu já adianto para vocês que eu deixei cortada a parte de cima do vídeo para vocês não verem os endereços do meu servidor, claro, né? Então, a única coisa que você tem que fazer é apenas digitar aqui download no arquivo. Aí você vai vir aqui na primeira opção, tá? Que é download the full features free trial nativo, né? Então aqui ele está disponibilizando uma versão gratuita para você já fazer alguns testes. Para ele liberar o download, a única coisa que você tem que fazer é preencher esses campos. Então aqui eu vou digitar, né, aqui meu nome, colocar aqui um e-mail de teste, apenas para ele liberar o download, colocar um telefone fictício. Bom, aí você tem que aceitar, né, as políticas de privacidade no arquivo e apertar em download. Bom, neste vídeo aqui eu vou estar focado apenas no modo Virtual Appliance do Nakivo, que na minha opinião é muito mais prático. Se bem que eu não utilizei as outras opções. Mas o que é o Virtual Appliance? O Virtual Appliance nada mais é do que uma VM com Nakivo já instalado. Tá? Então você só vem aqui na opção de download, que ele já vai iniciar aqui. Obviamente, eu já tenho ele baixado, só fiz isso para explicar para vocês onde você encontra. Tá. Após você ter baixado o Virtual Appliance do Nakivo, aqui como vocês podem ver, né, um arquivo de 879 MB, que o formato dele é OVA, que é um tipo comum, né, de formato de arquivo relacionado a máquinas virtuais. Então, bom, vou minimizar aqui e vou lá para minha plataforma. No caso, a plataforma que eu utilizo para gerenciar os meus servidores e estações virtuais é o VMware, tá? Então, eu vou lá no meu VMware. Como vocês podem ver aqui, já está aberto, né? Estou acessando o painel dele. E para eu adicionar o meu Virtual Appliance, eu vou vir aqui na opção de criar e registrar VM. Como você pode ver, tem três opções. E a opção que a gente vai utilizar é essa aqui, Deploy a Virtual Machine from an OVF or OVA file. Eu já vou adiantando para vocês que eu não sei falar inglês, tá? Então me perdoa. Então vou selecionar aqui essa opção, pode ver aqui ó, que está dizendo, ó, né? Aqui tem o formato do arquivo que a gente baixou, referente ao nosso Virtual Appliance do Nakivo. Selecionei essa opção, avanço. Bom, e aqui eu vou colocar um nome que eu quero para o meu servidor Nakivo. Tá? Então eu vou colocar aqui apenas Nakivo Test e eu vou clicar aqui embaixo para selecionar o arquivo onde está a VM do Nakivo. Selecionei, avanço. No caso, aqui eu vou apenas selecionar de onde é que eu vou tirar espaço de armazenamento para alocar para minha VM. Então aí, no caso, vai ficar por sua conta, né? No meu aqui eu vou escolher criar espaço a partir de uma storage que eu tenho, que é onde tem 5 teras disponíveis. Bom, vou avançar. Apenas aqui um contrato, né? Você aceita e avança. Aqui são algumas outras opções referentes à VM, você pode manter elas desse jeito, tá? Você avança e vai em Finish. Como você pode ver, aqui embaixo ele já iniciou o processo para importar o servidor do Nakivo para minha plataforma do VMware. Então aqui vai demorar um tempinho, tá? Eu já vou cortar para dar continuidade assim que terminar. Bom, como você pode ver, ele já terminou aqui, né, de importar a VM do Nakivo, inclusive ele já botou ela para iniciar, né? Tá aqui, eu vou clicar em cima, né, Nakivo Test. Vou abrir a tela, né, do servidor do Nakivo.
E como você já pode ver, ele está rodando aqui diversos scripts para inicializar o sistema do Nakivo. Vou aguardar mais um pouco. É o seguinte, bom, já iniciou aqui. Antes de eu explorar as opções de configuração inicial do Nakivo, eu quero tratar de um outro aspecto com vocês, tá? Mas para isso eu tenho que desligar a VM do Nakivo. Uma coisa importante é toda vez que você quiser desligar uma VM através do VMware, você sempre tem que escolher essa opção daqui, ó, Action Guest OS Shutdown, porque é uma opção segura de desligamento. Porque se você vier aqui em Power Off, é como se você literalmente estivesse colocando o dedão no botão de ligar e desligar do servidor, para desligar de maneira abrupta, como se estivesse até mesmo puxando, né, o cabo de força do servidor. Então isso com o tempo pode danificar o sistema. Então sempre opte por essa opção de desligamento, tá? Que é um desligamento seguro. Ok, o que eu quero mostrar para vocês é o quanto de espaço de armazenamento que o Nakivo ele aloca por padrão, tá? Então eu vim aqui, ó, na opção Edit, né, que é a parte de configurações da VM, e você pode ver que ele cria automaticamente dois discos, né, dois HDs, um de 30 GB e outro de 495 GB. E se você parar para pensar, isso é um espaço pequeno para quem quer fazer backup de servidores virtuais. No caso, vamos supor que você queira fazer backup de 4, 5 servidores, creio que 495 GB não é o suficiente. Então, para isso, para você expandir a capacidade de armazenamento do seu servidor Nakivo, eu vou logo adiantando para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi, né? Eu tentei pegar aqui e alterar esses 495 e, sei lá, eu coloquei 1 tera. E não funciona assim. O Nakivo ele não vai reconhecer essa alteração de espaço que você fez nesse disco já existente criado por ele. Para isso, você precisa criar um novo disco, tá? Então, você vem aqui na opção de ADD Hard Disk e coloca na opção New Hard Disk. Aí, como você pode ver aqui abaixo, já aparece, né, um terceiro disco. E aqui, vamos supor que eu queira ter 1 tera. Como eu já tenho 495, eu só vou complementar. Vou colocar aqui 505 GB, que somando com 495 dá mais ou menos 1 tera. Ok? Então, feito isso, você salva e inicia o servidor do Nakivo novamente, tá? Então, por mais que a gente tenha criado esse terceiro disco, a gente ainda tem que apontar para o Nakivo que ele pode utilizar esse HD que a gente acabou de criar, para ele poder agregar no repositório que ele pode utilizar para realizar os backups. Então, para isso, você tem que vir aqui na opção Manage Nakivo Services e você vai na opção de Onboard Repository Storage. Como você pode ver, ele lista os dois discos que está na VM, o de 495 e o de 505. O de 30 GB provavelmente não está aqui, porque é onde está sendo rodado o sistema do Nakivo. Então ele não contabiliza nesse espaço, né? Ele não aparece aqui. Então você pode ver que aqui o de 495 ele está com status usado para backup e o de 505 que a gente acabou de criar não está sendo usado para backup. Para a gente fazer com que ele seja utilizado, você tem que apertar Enter em cima dele e apertar Enter novamente para usar o disco para backup. Após isso, você vai ter que aguardar um instante, né, porque ele está preparando o disco para agregar ao Nakivo, né, para agregar ao repositório de backup. Então vamos aguardar. Caso demore muito, eu vou cortar para a gente dar continuidade, ok? Bom, acabou demorando um pouco, mais ou menos, acho uns 6, 7 minutos. Enfim, vai variar dependendo da infraestrutura que você tiver aí, né? Dependendo do seu servidor ou do disco. Bom, após isso,
Aí você pode ver que agora ele deu uma mensagem dizendo que o disco de 505 GB está sendo usado para backup. Vou dar um ESC e ele apenas confirma aqui que de fato ele está sendo usado. O que vai acontecer? Mais lá na frente eu vou mostrar para vocês que o arquivo ele não vai fazer dois espaços para você guardar os seus backups. Ele vai somar os 495 junto com os 505 GB, transformando em um único repositório de backup. Ok? Vou dar mais um ESC aqui. ESC de novo. Outra configuração que é importante fazer, já aproveitando que a gente já está aqui nessa tela, né? Você está vendo aqui que acima das opções ele está informando o endereço de acesso ao painel web do Naquivo, onde tem lá sim onde a gente consegue criar rotinas de backup e fazer outras configurações que não é possível fazer por aqui. Então o endereço que ele está mencionando é o https://192.168.0.103 na porta 4443. Esse endereço de IP ele pegou automaticamente porque ele já habilita nativamente o DHCP. Ok? Caso você queira alterar e colocar um IP fixo, um outro IP, você vem aqui na opção Network Settings, tá? Aí aqui aparece a placa de rede, onde você pode alterar e colocar um IP fixo, tá? Como é apenas um teste, eu não tenho interesse, mas caso seja da sua necessidade fazer isso, alterar, né, colocar um IP fixo, você vem aqui e muda. Outra coisa que é muito importante é você alterar a data e o fuso horário. Por quê? Por causa que no Naquivo tem a opção de você criar rotinas de backup. Então, para ele fazer as rotinas no horário certo e no dia certo, você tem que colocar essas configurações da maneira correta, e para isso você vem aqui, tá? Como é apenas um teste, eu não vou me aprofundar nisso, mas você já sabe onde está essa opção. Tá, outra coisa importante, agora que a gente já vai ir lá para o painel web do Naquivo, você tem que realmente digitar o endereço do jeito que ele está aparecendo aqui, ó, https:// colocar o endereço do seu servidor, seguido da porta 4443, tá? Eu tentei aqui pelo Google Chrome apenas colocar, no caso, 92.168.0.103, e ele não encontrou nada. Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Vou abrir aqui uma aba do navegador, vocês não vão estar vendo a parte de cima, como eu expliquei, né? Que eu ocultei ela para não mostrar os endereços que eu estou utilizando, os endereços do meu servidor. Mas eu vou colocar aqui, ó, https://192.168.0. Deixa eu voltar lá que eu me esqueci. 103. 103, dois pontos, na porta 4443. Vou dar Enter. Bom, ele dá essa mensagem, né? É normal. Você vem avançado e ir para o endereço. Como é o nosso primeiro acesso, ele pede para a gente preencher essas informações para poder criar nossa conta de acesso ao painel web. Deixa eu atualizar aqui mais uma vez, porque ele não carregou tudo. Bom, ok, agora está perfeito. Então aqui ele pede para a gente definir o nome do nosso usuário. No caso eu vou colocar aqui teste. É o seguinte, uma coisa bem importante, ele não aceita e-mails de @gmail.com, @outlook, @hotmail. Esses e-mails que são contas gratuitas, né, contas públicas. No caso, pelo menos pelos meus testes, ele só liberou essa etapa quando eu coloquei um e-mail pessoal, né, tipo um e-mail corporativo. Então eu vou colocar aqui, no caso, o e-mail do local da onde eu trabalho. No caso aí você vai colocar o e-mail da organização da onde você trabalha para ele poder liberar, tá ok? Então vou colocar aqui uma senha. Aí, bom, eu vou até mostrar para vocês também, né? Aqui, ó, vou até tirar o e-mail daqui, o meu e-mail corporativo.
Vou colocar aqui um e-mail teste@gmail.com. Aí você vai ver o que vai acontecer, ó. E-mail incorreto. E-mails públicos não são permitidos. Então, eu vou tirar aqui e colocar o e-mail corporativo. Aí você vai ver que ele vai liberar. Ele criou a minha conta. Bom, esse é o painel web do Nakivo. É aqui que a gente vai configurar as nossas rotinas de backup e gerenciar os nossos backups. Como é o primeiro acesso, ele está pedindo para fazer algumas configurações. Essa parte daqui é de inventário. O que a gente tem que fazer aqui? Aqui que a gente vai adicionar o nosso servidor de VMwares para a gente poder ter acesso às VMs que a gente quer fazer o backup. Então, para isso, você vem aqui na opção add new. Você vai na opção aqui, no caso, como a plataforma que eu tenho de gerenciar as minhas VMs é o VMware, eu vou selecionar ela, que é essa primeira opção. Aqui eu vou colocar o nome que vai ser exibido no Nakivo, né? Vou colocar aqui VMware, o endereço de IP do meu servidor VMware, e aqui você vai colocar o usuário e a senha de acesso ao seu servidor VMware, para permitir que o Nakivo tenha acesso às VMs. Então vou colocar aqui, você mantém a porta 443 e você adiciona. Pronto, já foi adicionado. Aí eu vou clicar em cima, Você vai ver que ele vai listar todas as VMs que estão nesse meu servidor VMware, ok? Então, bom, eu vou sair daqui e vou para a segunda opção, que é de transporte. Bom, a única coisa que você vai ter que fazer aqui é descer, rolar para baixo, né? E vai na opção, nesse botãozinho azul, onde está escrito Got It. Creio que seja isso, tá? Só lembrando que eu não sei inglês. Ok, ele já habilitou o transporte. Você avança. E aqui sim é o repositório de backup. Aí você pode ver que ele só está reconhecendo aquele HD que já veio junto com a VM do Nakivo. Mas onde é que está aqueles 505 GB? Não era para ter aglomerado, Adriano? Não foi isso que tu explicou? Bom, para fazer isso, para fazer com que o Nakivo reconheça aqui no painel web aquele espaço que a gente agregou para ser o repositório de backup também, você só vem aqui no refresh. Eu cliquei em cima da opção refresh, né? Ele vai atualizar. E você pode ver agora que ele já está exibindo aqui, 983 GB. Bom, feito isso, você clica em Finish. Ok, a gente já fez agora as configurações que ele havia exigido. E aqui já é a tela para a gente criar as tarefas de backup. Bom, a gente ainda não vai vir para cá, porque ainda tem mais outras configurações que devem ser feitas. Então, para isso, você vem aqui nessa engrenagem. Porque uma coisa que a gente tem que fazer antes, que é muito útil, é que o Nakivo ele tem a opção de encaminhar relatórios de backups. Vamos supor que você não queira, né, tipo, no dia a dia toda hora ficar vindo aqui no Nakivo e ver se o backup foi feito, né? Então uma opção seria você cadastrar um e-mail para o Nakivo usar ele para encaminhar os relatórios. Então para isso a gente tem que vir aqui em e-mail settings e o e-mail que eu pretendo cadastrar é um e-mail do Gmail, tá? Pode ser qualquer tipo de e-mail, mas o e-mail que eu vou usar aqui nesse exemplo, nesse vídeo, é um e-mail do Gmail. Então para isso eu vou colocar aqui o servidor SMTP do Gmail é esse daqui, smtp.gmail.com. Aí aqui na parte de username é o nosso e-mail. Eu vou colocar aqui esse e-mail que eu tenho, tá? rastreamento@gmail.com. A senha de password é a senha desse nosso e-mail que a gente está utilizando. Então vou colocar aqui. A porta SMTP é a 587 para o protocolo TLS. Eu não sei se é um protocolo ou se é um tipo de criptografia, mas é isso. Adriano, onde é que tu pegou essas informações
Sobre o SMTP do Gmail. Foi simples, eu apenas dei uma pesquisa no Google, encontrei essa página aqui onde tem todas as informações. Vamos supor que eu não quisesse utilizar o TLS, mas o SSL, então eu colocaria 465, ok? Vou voltar lá para o parte do nativo de configuração. Aqui é um e-mail que a gente vai colocar como o remetente. Então o remetente obviamente é esse e-mail que a gente está configurando, que é o rastreamento. No caso esse e-mail aqui é um e-mail que eu criei apenas para testar, tá? Aí agora o outro e-mail é o destinatário. Esse destinatário aqui só serve apenas para validar se as configurações que a gente fez aqui estão corretas, tá? É apenas um e-mail que vai servir para um teste. Então eu vou colocar aqui um e-mail, um outro e-mail que eu tenho. Então eu vou aqui na opção Send Test E-mail. Beleza. Ele vai enviar um e-mail de teste, né, para validar todas essas configurações que a gente fez. E você pode ver que ele não deixou. O que aconteceu? Eu não sei como se no Outlook, no Hotmail, eles têm essas restrições, mas o Gmail ele tem uma restrição que ele impede essas situações aqui. Ele impede que o nativo utilize essa conta de e-mail para encaminhar os relatórios. O que você tem que fazer para liberar, né, retirar essa restrição? Bom, eu estou aqui na tela do e-mail que eu estou utilizando, né, que é o rastreamento. Aí eu venho aqui, ó, nesses quadradinhos, cliquei em cima e vou aqui na opção de conta. Logo em seguida eu venho aqui na parte esquerda da tela e eu vou aqui na opção segurança. Clico nesse cadeadinho, rolo lá para baixo. Você está vendo aqui, ó, acesso a app menos seguro. É o que eu quero habilitar. Eu quero habilitar que o nativo utilize essa conta de e-mail. Então eu venho aqui, ó, ativar acesso. Eu clico nessa chavezinha e habilito. Bom, agora ele está liberado para o nativo utilizar essa conta de e-mail. Vou voltar lá para o painel, tá? E realizar um novo teste de envio de e-mail para validar nossa configuração. Bom, pode ver que agora ele deu um Vzinho azul, né, um check, significa que está tudo certo. Agora o nativo vai poder utilizar esse e-mail para encaminhar os reports de backup. Outra configuração que é muito útil é essa opção aqui chamada Self Backup. Como o próprio nome diz, é um auto backup. Mas um backup de quê? Do próprio nativo? Não. É um backup apenas das configurações do nativo. Vamos supor que o servidor do nativo corrompeu, aconteceu algum problema e você perdeu ele e necessita montar ele novamente. Ou então vamos supor que você necessite fazer um outro servidor do nativo fora esse que você já tem. Então, para evitar de ter que fazer todas essas configurações de rotina de backup, configurar o e-mail que o nativo vai poder utilizar para fazer os reports e outras coisas pormenores que a gente configurou aqui, você pode programar rotinas de backup da configuração do nativo. Então aqui você pode determinar o horário, né, que vai iniciar o backup. Como é apenas um backup de configuração, tipo ele é muito pequeno, você pode colocar para ele rodar no horário de expediente normal que não vai impactar na sua rede, tá? Então, ou então você pode colocar para rodar de madrugada e fica ao seu critério. No caso aqui eu vou colocar, vamos supor, quero que rode às 19 horas da noite, esse backup. Aí você coloca aqui o fuso horário, né? Vou colocar o fuso horário de... do Amazonas. E aqui a gente especifica os dias que a gente quer que ele rode. No caso aqui é segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí vamos supor que eu quero só que rode de segunda a sexta. Caso você queira já executar agora o auto backup das configurações, você clica nesse botão, um Self Backup. Aí ele já está executando, se você quiser acompanhar, você clica aqui, ó. Opa, já sumiu, mas já eu vou mostrar onde vocês conseguem encontrar esse backup das configurações do nativo. Na parte de retenção, você vai definir quantos backups você quer guardar das configurações. Como um negócio muito pequeno,
Cara, você pode colocar aqui tranquilo. Ah, eu quero guardar dos últimos 2 meses, entendeu? Você coloca aqui 60 dias. Aí fica a seu critério, tá? Bom, eu vou aplicar aqui. Bom, apliquei. Eu vou sair agora. Tá. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa que seja muito útil para vocês. Basicamente, aqui de configuração é só isso mesmo, tá? Agora, bom, eu coloquei lá para executar o backup das configurações. Onde é que eu encontro? Você vai vir aqui na opção repositório. Você pode ver aqui ó, que tem o nosso repositório de backup. Você clica em cima dele, aí você rola lá para baixo. E aqui aparecem os backups que foram realizados. Tá vendo aqui, ó, Self Backup. Você clica em cima dele e ele vai exibir todos os backups que ele tem à disposição. Ok? E aqui, ó, para você restaurar as configurações que estavam naquela data, você vem apenas na opção Recover, que ele restaura as configurações daquele dia. Né? Vamos supor que, eu queria uma configuração que eu fiz há 30 dias atrás e atualmente eu não estou usando ela. Não seja por isso. Então aqui você vai lá, seleciona a configuração, né, que você fez naquele dia, naquele período, o estado que estava, né, de configuração no arquivo, e você vai na opção Recover. Bom, é isso. Vou fechar aqui. Eu vou agora aqui para a opção de trabalhos, né, de rotinas de backup. Clico em cima dessa casinha. Você pode ver, a gente não tem criado nenhuma. Vou aqui na opção Create. E eu vou aqui na opção de Backup VMware vSphere Backup Job. No caso, eu estou fazendo isso porque o meu servidor de VMs é o VMware, tá? Se for o seu da Amazon, Microsoft Hyper-V, aí você segue os outros procedimentos. Eu vou fazer aqui o de VMware. Clique em cima. Bom, aqui na primeira tela aqui na primeira opção, ele vai pedir para a gente selecionar quais VMs a gente quer fazer backup. Então, para isso, a gente clica em cima aqui do VMware, clica em cima desse triângulozinho que ele expande, deixando disponível todas as VMs que há no servidor. Aí fica, né, o seu critério. Eu quero fazer backup de tudo, ou então da sua necessidade, na verdade. Aí ou então não, eu quero fazer backup só desse servidor aqui e dessa estação de baixo. Então você... tá, e uma outra coisa, cara, não coloca para fazer backup do próprio nativo, senão tu não vai ter espaço suficiente para isso, tá? Então só faz backup das VMs do servidor, de coisas realmente importantes, ok? Porque antigamente, eu sem querer eu tinha incluso a própria máquina do nativo, e ele vai incluir o próprio repositório dela. Ou seja, tu vai estar fazendo backup de uma coisa, de uma VM de 1 TB, né? Então, não tem necessidade, tá, de fazer isso. Pelo menos ao meu ver, não. Então, tá, eu seleciono aqui as VMs que eu quero fazer backup. Avanço. E aqui a gente vai escolher o destino. Como eu só tenho um repositório de backup, eu vou manter nessa opção aqui. Mas vamos supor que você tenha um HD externo. Você tem uma pasta no seu Windows Server que você quer guardar uma cópia dos backups lá, fica ao seu critério, tá? É possível fazer isso, mas bom, você pode ver aqui, eu só tenho apenas um repositório de backup. Então eu vou selecionar ele e avanço. Schedule. O que é Schedule? São agendamentos, né? Cronograma de backup. Então aqui ele já está selecionado no fuso horário que eu quero, que é o -4, né? Por mais que esteja na Venezuela, é o mesmo fuso horário de Manaus, Amazonas. Aqui é a opção do agendamento, né? Você quer que execute diariamente? Então, bom, eu quero. Então eu vou criar aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu quero que de segunda a sexta o backup ele rode às 21 horas. E no local onde eu trabalho, funciona também aos sábados. Adriano, então clica lá no sábado. Bom, mas eu não quero que aos sábados rode às 9 horas, porque o expediente no sábado vai até meio-dia. Então eu quero um horário diferente. Então para isso, você vem aqui na opção ADD Another Schedule, né? Adicionar outra rotina de agendamento.
Então aqui eu vou desmarcar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e eu deixo habilitado sábado. Obviamente eu só estou marcando isso porque lá em cima já está marcado de segunda a sexta, então não preciso colocar aqui embaixo para marcar também de segunda a sexta. Aqui eu quero sábado. Tá, como é que vai ser feito? Ele vai rodar, como o expediente termina meio-dia, eu queria que rode às 15 horas. Ah, mas por que às 15 horas? Sei lá, vamos supor que aconteça alguma coisa extraordinária, que a produção trabalhe até mais tarde, ou então que alguém do administrativo fique até mais tarde. Então eu estou colocando aí meio que uma margem de tempo, porque a partir do momento que o Nakivo roda, ele realmente gera um grande impacto na tua rede, tá? As aplicações ficam bem lentas, seja por ele estar consumindo muito, né, da rede, ou então até mesmo dos próprios discos, porque no local onde eu trabalho, eu tenho uma storage, e lá nessa storage ficam todas as minhas VMs, inclusive o Nakivo, então eles estão numa mesma estrutura. Então na hora que eu executo o Nakivo, ele consome muita capacidade de disco, e todas as minhas aplicações elas sentem o impacto. Então, pelo menos no meu caso, eu só rodo o Nakivo após o horário de expediente, tá? Então aí você ajusta conforme a sua necessidade, conforme o seu cenário. Feito isso, você avança. Ok, aqui é uma outra opção que é a parte de retenção dos backups. Aqui ele já vem marcando por padrão que ele vai manter os últimos 10 backups. Aí aqui vai de você, tá? Você pode colocar, e vai também de quanto espaço você tem. Você pode colocar 50, né, os últimos 50, os últimos 40 backups, sendo que cada ponto de recuperação desse é equivalente a um backup realizado. Então, se a gente tem dos 7 dias da semana, 6 são feitos backup, então aqui vai dar mais ou menos, se a gente colocar uns 30, vai dar mais ou menos um mês aí, né, de backup que você tem, né? Vamos supor que vocês já chegou a acontecer também no local onde eu trabalho, onde uma funcionária ela deletou sem querer os arquivos, e ela só veio descobrir isso sei lá, 2 semanas depois. Como eu tinha configurado mais ou menos dessa forma aqui, eu consegui resgatar esses arquivos de um período mais atrás, tá? Então aí você pode, né, configurar conforme a necessidade que você tiver. Outro ponto interessante são essas opções aqui abaixo, né, de manter um ponto de recuperação por dia, por semana, por mês, por ano. Como é que ele faz? Ele vai pegar sempre o último backup da ponta, o último, vamos supor, o 30º backup, você tem a opção de escolher por quanto tempo você quer manter ele. Vamos supor, eu quero que meu último backup permaneça por um mês, entendeu? Então ele vai pegar, vamos supor, a gente está no dia 1º de maio, e vamos supor que nosso último backup fosse lá pro dia 3 de abril, 2 de abril, mais ou menos vai cair nesse dia. Ele vai pegar esse último backup e vai guardar ele durante um mês, tá? É sempre bom, né? Porque vamos supor que aconteça que nenhuma situação dessa de uma funcionária só se dá conta de que um arquivo sumiu, deletaram, alguma coisa aconteceu, só muito tempo depois, graças a esse recurso aqui, ele consegue sempre manter o backup lá da ponta por bastante tempo, né? Para você poder conseguir ter acesso a ele e a recuperar, seja banco de dados, arquivos no geral, ou configurações da época, enfim, né? É interessante. Bom, tá. Ah, mas aí outra coisa, você pode pensar, pô, Adriano, mas 30 backups, manter ainda o último por um mês, cara, e tu vai conseguir fazer isso com 1 tera. Uma outra coisa que é muito interessante, que o Nakivo, ele consegue comprimir muito os backups. Vamos supor, o que eu já cheguei a ver, uma vez eu fiz backup de um servidor que eu tenho aqui, servidor de arquivos, onde roda o Windows Server, que ele tem mais ou menos 700 GB de tamanho. E o Nakivo ele conseguiu comprimir em uma imagem de backup
de 300 GB, se não me engano. Então, às vezes, a compressão dele de backup chega de 60% a 50%, né? Depende muito da situação. Então, pode ficar tranquilo, cara, que realmente a ferramenta ela te ajuda a economizar espaço com essa compactação dos arquivos de backup. Bom, dito isso, você avança. Aqui você vai criar um nome para sua rotina de backup. Eu posso colocar aqui backup das VMs do sistema. Só um exemplo, tá? Bom, todas as outras opções aqui você deixa como estão, tá? Ele tem a opção de enviar o report, né, o relatório, para um e-mail. Aí aqui você pode especificar o e-mail que vai receber esses reports da situação dos backups. Se foi feito com sucesso, se aconteceu algum erro, esse relatório vai ser encaminhado para um e-mail específico. No caso aqui já está configurado esse, mas você pode tirar e colocar qualquer outro e-mail se quiser. Uma outra coisa que é muito útil é você destinar esses reports de backup direto para um quadro do Trello, que é muito mais prático e útil para acompanhar. Eu tenho aqui o Trello aberto, ó. Só esperar ele carregar rapidinho, que eu vou mostrar para vocês. É um quadro que recebe esses reports do Naquivo. Tá vendo aqui, ó? O nome desse quadro, né, que foi criado foi confirmação de backup. E aqui aparece, ó, todos os reports que já foram realizados. Cara, tem muita coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó, aparece, ó, dizendo desde quando um backup ocorreu de maneira falhou, né, na verdade, até quando ocorreu de maneira correta. Quando você clica aqui, ele te dá os detalhes do horário que ele terminou, né, as VMs que foram realizados os backups, e quando falha ele diz especificamente, tá? Ó, no caso tinha esse servidor aqui, ó, Bring Me Thanos, que falhou. Não consegui, no caso, na verdade, Bring Me Thanos era o nome da rotina de backup. Ela falhou, não conseguiu fazer, ó, não conseguiu fazer backup de nenhuma VM. Aí quando ele consegue fazer de todos, ó, backup VM, que é o nome da tarefa, da rotina que eu havia criado, foi realizada com sucesso. Então aqui é uma maneira muito mais prática, né? Você pode, no caso, configurar para outras pessoas que você acha que é relevante, né? Que acompanhem o backup junto com você, você pode convidar elas para esse quadro. Então, para isso, você realmente tem que criar aqui, ó, uma coluna. Aí no caso aqui eu vou colocar assim, backups. Não, eu vou colocar aqui relatórios de backup. É muito importante, tá? Porque quando você cria um quadro no Naquivo, ele vem sem nada. E se você deixar sem nada, ele não vai funcionar, tá? Esses reports aqui de backup pro quadro do Trello. Então você cria, né? No caso, isso aqui eu só estava mostrando pra vocês, porque aqui já tem criado, uma coluna, né? Então vou deletar. Arquivar esta lista. Tá, é o seguinte, mas tá, Adriano, como é que eu faço para o meu Naquivo encaminhar os reports para o Trello? Beleza, para isso você vai vir no quadro que você criou sua coluna aqui, beleza, perfeito. Agora você vai vir aqui na opção mostrar menu, na opção mais, e tá vendo aqui, ó, configurações de e-mail para quadro. O Trello, ele acabou de criar um e-mail que é referente a esse quadro aqui, beleza? Que é esse aqui, ó, que está marcado de azul, ó. Aí você pega, copia, fecha e vai lá no seu Naquivo. Aí você chega aqui, ó, eu quero que os meus reports sejam enviados para, dá um Ctrl V. Ok? Bom, é apenas isso. Feito isso, você apenas dá um finish. Ah, não, mas eu quero finalizar e já botar essa rotina de backup para rodar. Bom, você vai então na opção finish e run, and run. Mas eu vou aqui só fazer um finish. Bom, é basicamente isso, pessoal. Você fazendo essas configurações, você já vai ter um Naquivo operacional. Ele já executando rotinas de backup, enviando reports para um quadro no Trello ou para o e-mail. E, bom, creio que isso já seja o básico. Eu posso fazer alguns vídeos mais lá pra frente ensinando
alguns outros recursos complementares, mas isso aqui é o essencial. Ok? Bom, é isso. Obrigado e até mais.